O capítulo 269 de Jujutsu Kaisen lançou e o Akutami reveu mais personagens. Olha que coisa legal. O capítulo começa com a Mimi numa loja de doces conversando com uma veinha. Então a gente corta pra Maki xingando o Yuta, falando que não é porque ele voltou pro corpo dele que ela tá bem, inclusive, né? Ele voltou pro corpo dele. Aqui a gente tem tanto o Megumi quanto o Itadori se culpando por todo o incidente que o Sukuna causou e o Kusasaki ele explicando que não é culpa deles que o Sukuna saiu, a culpa na verdade do Gojo, que não executou o Itadori quando deveria. A gente tem uma explicação melhor de como foi que o Yuta voltou pro corpo dele. Resume, a Rika fez isso pra ele. Ele não precisa fazer muita coisa não, a Rika resolveu o problema. Aí a partir daqui a Maki assume o papel de todo fandom pra tentar começar a jogar os problemas do plano dos feiticeiros contra o Sukuna na cara de todo mundo. Aí o GG fez poder explicar, né, que não dava, que ia dar errado. E o Higuruma volta. Do nada, tem explicação, o Higuruma tá de volta, foda-se. Eu gosto muito do Higuruma, tá? Eu fiquei feliz, mas... Do nada, cara, sem explicação nenhuma, por quê? Ele tá com a antipó no braço, se ele perdeu o braço, porque ele tinha energia reversa. Mas ok, aí no caso, né, perdeu o foco. Aí eles começam a explicar, né, o porquê que não é um furo do plano, só não era conveniente. Mais pro fandom, que não deu direito, do que pra Maki em si. Aí aqui eles falam sobre os estrangeiros e aqui realmente não tem muita discussão não. Realmente teria sido muito melhor pra eles se eles tivessem, mas eles não quiseram ir. Aqui eles continuam discutindo, porque esse capítulo no caso, ele foi só pra explicar o plano dos feiticeiros pro pessoal que ainda tava acusando que tinha muito erro de furo de roteiro e tal. Até tem alguns, mas o capítulo foi pra ele. A maioria realmente eles explicam aqui e já dava pra ter pego durante a leitura, só presta atenção, mas, né, falando de Jujutsu. Nessa parte também o Todo explica que não deu pra salvar o Choso porque o Sukuna tinha muita energia e tava meio que escondendo a energia deles, então não dá pra ter salvo. Inclusive na página anterior eu pulei sem querer, o Hakari fala que foi bom todo o plano pra conseguir separar, graças ao Okuki meio que defendendo o Yuta, e ele também fala que depois que ele tivesse divorciado da Uraumi, ele ia ter ajudado contra o Sukuna. Não sei como, porque, né, Sukuna e Hakari, mas ele ia tentar. A gente segue com as pessoas justificando os planos que fizeram de errado, explicando tudo. Que esse capítulo é puramente para explicar furos de roteiro que foram apontados. Realmente só para finalizar a ponta solta que ficou, para finalizar a história. Achei engraçado isso aqui, tá só... Aí aqui a gente começa uma explicação sobre o Domínio Simples, que é a Escola das Sombras Negras tinha um pacto. Talvez eu que não tenha lido o bagulho direito, porque eu li meio rushado, porque eu comecei depois e eu queria chegar logo pra poder acompanhar e tal. Lá pro capítulo 250, 260. Mas eu não lembro desse bagulho da escola e eu achei muito jogado, cara. Eu tava explicando o plano e jogaram isso aqui meio do nada sobre a explicação de uma escola. Basicamente, não poderiam ensinar o domínio simples para muitos feiticeiros porque essa escola tinha um pacto que se apropriava da técnica. Eu não entendi, se alguém puder me explicar, porque eu não quis pesquisar para poder gravar aqui, né? Eu quis pegar só o... né? Não entendi isso aqui não. Basicamente, o diretor dessa escola tinha pactos que ninguém poderia aprender o domínio simples se não fosse aluno daquela escola. E tinha alguma coisa no tempo de vida, que se você fosse atrás dele, uma coisa assim, você perde tempo de vida. Eu não entendi, desculpa. Depois a gente é mostrado que ele é o atual diretor dessa escola e que na verdade esse pacto não é mais um problema, um pacto que eu não sabia que existia. Isso eu sei que não é furo, deve ter explicado lá, mas eu não prestei atenção mesmo, desculpa. Mas não isso, ele é o diretor e isso não é mais um problema. Ou seja, estão fechando mais uma ponta solta do bagulho que deve ter ficado. Pula algumas páginas, a gente vai pro final, onde a Mei Mei tá basicamente falando que vai matar ela, porque senão o irmão dela vai ter problema no futuro, tipo, ela vai caçar o irmão dela aparentemente, se ele crescer alguma coisa. É basicamente isso. Ela vai matar ela pra... Ela explica que no Clã Zenin fosse destruída, ela ia atrás do Ujui, né, o nome dele. Aí ela vai finaliza e falta 2 capítulos para acabar a obra.
Cara, eu entendo o motivo de precisar de um capítulo pra poder explicar as pontas soltas e tal. Mas foi ruim, cara. Eu não sei se é porque eu não sabia o que tava falando metade lá, mas essa metade final lá explicando da escola de domínio simples eu achei desnecessário. Novamente, provavelmente foi um problema eu que não soube ler direito, não lembro desse pedaço. Mas, cara, tinha coisa melhor pra se aprofundar do que isso, né? Ah, mas realmente foi só um capítulo pra poder explicar, pra poder finalizar a história certinho e tal. Volta no Higuruma, né? Desnecessário, mas é o Higuruma, então legal, voltou. Não faz sentido. Seria melhor se, ao invés, pra minha opinião, pelo menos, no lugar de eles tivessem colocado essa explicação toda sobre a outra escola de Jutsu, colocar como que o Higuruma tá vivo, tá ligado? Mas não sou escritor, não é problema meu. Abaixo da média, finalização de história e tal, né? Tem outras coisas melhores pra arrumar, mas o Akumi optou por só explicar, porque deve dor de cabeça pra caramba também, né? Por ficar escutando coisa do fandom, que ele já explicou umas vezes, então ele só deixou claro, ó, entendeu? Maravilha, não entendeu, problema não é meu. Minha parte eu fiz, eu expliquei. E é isso, estamos acabando, faltam 2 capítulos agora. E ele reviveu mais meio que 2 personagens, né? O Yuta, que ninguém achou que tinha morrido, mas era um risco. E agora o Higuruma, que voltou do nada.